Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um projeto de lei já aprovado pela Câmara que define hidrogênio combustível e hidrogênio verde. O objetivo da proposta é determinar o papel dessas duas fontes de energia na matriz energética brasileira. O deputado Arnaldo Jardim presidiu uma comissão que tratou do assunto e ele agora conversa com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Mais uma vez, um prazer lhe entrevistar. E eu gostaria que a gente começasse, por favor, não poderia ser de maneira diferente, explicando, citando primeiro esses dois conceitos, para a gente conceituar o que é o hidrogênio combustível e o hidrogênio verde, e depois o senhor explicar para a gente por que é importante colocar na lei a definição, essas duas definições, por favor. Isso é muito importante mesmo. Olha agora, terminada a COP de Dubai, lá tanto o ministro Haddad, quando falou, como falou também o presidente Lira, destacaram essa aprovação. A aprovação pelo plenário da Câmara do projeto que, como você disse, regula o hidrogênio. O hidrogênio, todos dizem, é o combustível do futuro, é a nova fronteira. Nós vamos daqui a pouco tomar um golinho d'água. O que é a água? H2O. Duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Qual é a grande descoberta? É você retirar o hidrogênio e usá-lo. Como é que ele pode ser usado? Primeiro, ele pode ser usado para produzir fertilizantes, a amônia verde. E isso é extraordinário porque é diferente da origem da produção do fertilizante que se faz com fósseis. E agora, a partir do hidrogênio, fica com muito menos pegada de carbono. O hidrogênio pode mover veículos. São veículos mais pesados a partir da célula de hidrogênio. E o hidrogênio pode ser a base para ter também o e-metanol, que é o combustível marítimo. E o hidrogênio vai estar presente também na siderurgia. O Brasil exporta minério de ferro, é um dos que mais exporta no mundo. Depois compramos aço lá da China e nós podemos produzir um aço verde usando o hidrogênio. Por isso tudo é que nós precisávamos definir. Hidrogênio verde, o que é? É um tipo de hidrogênio que quando você faz essa separação, tira da água o átomo de hidrogênio, você usa energia renovável, solar, eólica para fazer isso. Isso caracteriza uma rota, que é a rota do hidrogênio verde, porque usa fontes renováveis. Você pode extrair usando outras fontes. Então, tem um verdadeiro caleidoscópio de cores. Diferente. Tem o cinza, porque você usa o gás como um componente fundamental. Você tem outras variações. No fundamental, o projeto define o hidrogênio de baixo carbono, ou seja, aquele que vai ter menos impacto ambiental, certifica. Regras para certificação estão nesse projeto aprovado também. Regras de governança, quem que no governo vai gerir esse tipo de desenvolvimento, vai supervisionar e, além disso, nós temos ali um grande incentivo à produção do hidrogênio. Esse é o projeto aprovado na Câmara dos Deputados. O senhor falou em carros movidos a hidrogênio. Acho que até há pouco tempo, para a gente falar em carros a hidrogênio parecia ficção científica, uma coisa muito distante, né? Mas a tecnologia evoluiu tão rapidamente que só em 2023, nos Estados Unidos, foram vendidos milhares de automóveis movidos a hidrogênio, os postos de combustível capazes de fornecer, né, essa fonte de energia também já estão se multiplicando e tem especialistas dizendo que o hidrogênio pode se tornar um combustível realmente disputando fatias importantes do mercado por algumas características, né? Agora, o Brasil ainda está engateando, mas dizem que o Brasil pode se transformar numa referência mundial da produção de hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde. Como é que fica o Brasil nessa competição mundial por essa nova forma de energia? Olha, eu estou entusiasmado e acho que nós vamos dar conta do recado. O Brasil pode ser essa liderança. A Toyota, por exemplo, produz o Mirai. Já há 5.000 carros que são à base de célula combustível movendo o hidrogênio. Lá na USP, numa parceria que se fez do governo do estado de São Paulo, usa-se o etanol. Você tem uma fonte lá, o etanol, você converte ali o etanol
retira o hidrogênio e os ônibus da USP que circulam no campus universitário, passaram a usar o hidrogênio como o combustível para poder fazer isso. Nós temos em alguns polos, o polo de Pecém, por exemplo, no Ceará, está muito na frente disso, importante, está usando já uma base para a produção de hidrogênio lá, tá certo? Com uma série de projetos concatenados em torno disso. Nós temos em Cubatão, em São Paulo, um convênio entre a Raíza e a Iara, estou dando um exemplo muito concreto, né? Que já se faz para usar exatamente o hidrogênio como base da amônia, que eu me referi, que é o fertilizante que nós somos dependentes de exportação. Então, há hoje no mundo uma grande corrida em relação a isso. Há uma evolução científica, tecnológica muito acentuada. O que nós precisamos? Estar preparados para isso. Por isso que a legislação aprovada aqui, ela vai agora ter um processo de tramitação no Senado, mas o Senado já se preparou para isso. Tem uma comissão que está discutindo isso lá. Quando o presidente Lira constituiu uma comissão para a transição energética, me deu a responsabilidade de presidi-la, nós entregamos esse primeiro produto, estamos discutindo outras formas ainda de aumentar esse incentivo e estamos discutindo outros desafios da transição energética. Então, o Brasil está fazendo a lição de casa e eu não tenho dúvida de que o Brasil pode ser um líder mundial nesse segmento. O hidrogênio também é apontado por alguns especialistas, especialmente o hidrogênio verde, como uma possibilidade de redução das emissões dos gases do efeito estufa. Quer dizer, ele teria um impacto ambiental significativo, por exemplo, na aviação, também nos automóveis. Como é que seria esse impacto? Pois é, abre toda uma cadeia de oportunidades. Convivendo com esse debate, há um outro projeto de lei que também na Câmara tramita, que é o combustível do futuro. Então ele pega toda essa base da definição do hidrogênio, todo esse esforço que está se fazendo. Eu até sou relator também desse projeto Combustível do Futuro. Um dia, se você marcar, eu volto aqui para a gente falar, porque ele discute o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável da aviação. Ele vai definir as regras para o biometano. Ele vai consolidar as iniciativas do biodiesel. Ele vai traçar um caminho para ampliar o etanol a uma mistura de até 30%. E nesse debate que você falou da eletrificação, em que outros países têm alternativa, o Brasil tem um jeito nosso. Por isso nós vamos definir o ciclo de vida, do poço à roda, para você poder mensurar exatamente e estimular veículos e outras formas de transporte que tenham menor pegada de carbono. Deputado, eu percebo que ainda existem algumas pessoas céticas com relação aos veículos elétricos, com relação ao hidrogênio, porque o carro a hidrogênio, ele também é um carro elétrico, só que ao invés dele ter uma bateria que vai alimentar o motor, ele tem ali o hidrogênio. Isso, o hidrogênio para alimentar esse motor, que não seria combustão, seria um motor elétrico também. Na opinião do senhor, vai haver uma distribuição ali de fatias entre petróleo, hidrogênio, outras formas de energia? Ou o senhor acredita que o petróleo vai ser subjugado a uma posição ali de rejeição grande? Bem, o rumo não tenho dúvidas. O rumo é superar o capítulo da humanidade que foi o combustível fóssil, o petróleo, nas suas diferentes variações. A era do carvão. Por exemplo, hoje a China, que tem já muita energia renovável, é a maior produtora de painéis solares, por exemplo, mas da matriz elétrica da China, a eletricidade que circula na China, 65% vem do petróleo e do carvão. Aqui no Brasil, 92% vem de energia renovável. Então, você tem uma transição ainda a se fazer. No mundo hoje, as fontes renováveis que estão avançando, mas significam cerca de 5% da matriz energética do mundo. Então tem um caminho. O caminho é acabar com os combustíveis fósseis, abrir essa nova jornada. Um dos itens do combustível do futuro é que são combustíveis sintéticos e outras coisas vão surgindo aí com essa evolução. Mas isso não será do dia para a noite. Aí, os países que se organizarem melhor, que se prepararem, isso significa legislação, segurança jurídica, ou seja, as pessoas terem certeza de que esse é o rumo determinado, que o país escolheu esse caminho. Você ter incentivo para a demanda.
Os setores industriais que forem usar isso têm que ser respaldados e apoiados, porque eles vão produzir com menor pegada de carbono. Então, segurança jurídica, regras de regulação como as que foram aprovadas aqui na Câmara, tá certo? E o governo ter isso como prioridade. Este é o caminho e o Brasil, eu não tenho dúvida, já é hoje protagonista da energia renovável e vai ser protagonista do hidrogênio. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao senhor pela participação, lembrando, claro, que o canal TV Câmara está permanentemente aberto para essas discussões tão importantes. Economia verde está em voga aí no mundo todo. Então já deixo esse canal permanentemente aberto para que o senhor possa retornar em outras ocasiões. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado pela oportunidade. Brasil, vanguarda da nova economia de baixo carbono. O parlamento está comprometido com isso. E o nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.